referentes a esse capítulo, tá? Só que como a gente tem que finalizar alguns grupos de animais ainda, eu digitei toda a correção, todas as respostas, e aí tio Gilbert colocou lá na plataforma, tá? Então depois vocês deem uma olhadinha na Eu vi isso, plataforma. eu também vi que postou correção. Isso, para corrigir essas atividades, tá? Para a gente poder terminar os grupos que faltam hoje. E a partir de semana que vem, nós vamos iniciar o módulo 3, que é o terceiro bimestre. Aí, toda semana, tio Gilbert também vai colocar lá na plataforma a matéria de programa de saúde, igual a gente fez no segundo bimestre. Toda semana vai ter um pedacinho do texto lá para vocês copiarem. Aí, quando a gente terminar de copiar tudo, eu marco com vocês uma aula, passo um exercício e aí a gente tira as dúvidas, tá? Igual a gente fez nesse bimestre, tá bom? Então, a partir de semana que vem, ele já vai colocar lá um pedacinho do texto, a primeira parte do texto, para vocês copiarem, tá bom? Então, fiquem atentos. Toda semana eu vou lembrar vocês, mas já estou já avisando que vai ser do mesmo jeito do segundo bimestre, tá bom? Bom dia, Yasmin, tudo bem? Bom, então hoje nós vamos continuar com os nossos animais que faltam, tá? Nada, Faltam. nada de coisa nojenta, tia, hoje, por favor? Oi? Nada de coisa nojenta hoje? Não, não, até que não. Hoje não tem nada Sei nojento, não, tia. tá? Viu? A tia teve pena da gente, pô. É só aquela parte dos vermes é que era meio complicado, mas o restante não é não, tá? Nós vamos começar na 262. A gente começou na semana passada a falar dos insetos, né? Aí comentamos que alguns insetos, eles podem sofrer algumas transformações, que eu falei para vocês que essas transformações recebem o nome de metamorfose, tá? Mas aí essa parte aqui ficou no finalzinho da aula e foi muito rapidinho. Então eu vou voltar para explicar com mais calma essa parte para depois a gente prosseguir para os outros grupos. Então hoje a gente vai finalizar os animais invertebrados. Quando a gente começar o módulo novo, o módulo 3, aí ele já vai falar dos vertebrados, de todos aqueles animais que possuem coluna vertebral, tá? Então, o módulo 2 ele encerra com os grupos dos animais invertebrados. Bom, aí nessa página 262, ele mostra os tipos de metamorfose, tá? Então, alguns insetos, eles podem sofrer uma metamorfose completa, uma metamorfose incompleta, ou então não sofrer metamorfose, tá? Não vai ocorrer essa transformação. Ah, tia, como que é isso? Qual é a diferença de uma metamorfose completa para uma metamorfose incompleta e para um inseto que não tem metamorfose? Nós vamos entender observando essas imagens que tem aí na página 262. O primeiro exemplo, que é o exemplo da borboleta, é uma metamorfose completa. Por que que a gente classifica essa transformação como metamorfose completa? Na metamorfose completa, ó, aparece o estágio de ovo, de larva, de pupa e de adulto. Tem essa fase de pupa, ou seja, a fase de larva é um animalzinho, que no caso aí é a lagarta, e a fase adulta é um animal totalmente diferente da lagarta, do que era, tá? Quando isso acontece, a gente chama o nome, classifica esse tipo de metamorfose como metamorfose completa, porque ela passa por diversas etapas e todas essas etapas, ó, uma é bem diferente da outra, tá? Tem essa etapa de pupa,
que é o que vai transformar, é a última parte da transformação para gerar o animal que a gente vai encontrar na natureza, que é a borboleta, tá? Na metamorfose incompleta, olha como Ô que é tia, quanto tempo a lagarta demora no casulo? Então, ela demora um pouquinho. Por quê? Olha como que era o corpinho. Ô, Tia Aline, Oi. rapidinho, eu queria falar, não tem Gabriel Maurício? Ah, Ele falou que vai voltar a participar das aulas dia 5 de agosto. então tá ótimo, então. Tá bom. Com relação a essa transformação, demora um pouquinho, porque olha o que tem que acontecer. Olha como que o corpo da borboleta Bom dia. foi alterado aí. Quando a gente voltar para a escola, eu tenho um vídeo, não sei se eu falei isso para vocês semana passada, que mostra exatamente esse período de transformação que ela sofre, tá? Então, aguenta aí a curiosidade de vocês, que a gente já vai assistir esse vídeo. Aí mostra ai, meu Deus, fugiu a palavra. A lagarta dentro da pupa e sofrendo essa transformação em borboleta, porque essa pupa ela é transparente, então dá para ver o que está acontecendo ali, tá? As mudanças que estão acontecendo ali. E aí, depois, essa pulpa, né, sendo rasgada e a borboletinha saindo, a asinha da borboletinha fica toda dobradinha. Eu não vou contar muito, não, porque senão vai estragar o vídeo. E ela se transformando em borboleta, tá? Então, Você falou semana passada. aguenta aí um pouquinho a curiosidade de vocês, que, se Deus quiser, a gente vai assistir esse vídeo na escola. Aí na metamorfose incompleta, ó, não tem essa parte da pupa, tá? A gente tem aí o ovinho, igual é lá em cima, tem a forma jovem, que os insetos, ó, eles são bem parecidos, e aí já tem logo a fase adulta, tá? Então, se a gente observar, a aparência deles é próxima, não é igual, mas é uma aparência bem próxima, bem diferente do que acontece no primeiro caso. O primeiro caso é totalmente diferente. Tinha lagarta e depois se transforma na borboleta. Nesse caso, não, ó. As formas jovens já têm uma aparência bem próxima com o percevejo que vai ser adulto, tá? Por isso é chamado de incompleto. Não sofre transformação. O exemplo está na página 263. Tá? Quando a gente diz que não sofreu metamorfose, é porque, ó, a forma jovem e a forma adulta, elas são idênticas. Não muda nada. O que vai mudar só é o tamanho que ele está crescendo. Tá? Ok? Então, ó, na fase jovem, no primeiro exemplo, a traça, ela tá pequenininha. Na segunda etapa, ela tá um pouquinho maior, mas a aparência é a mesma, só cresceu. E no terceiro já está na fase adulta, que também tem a mesma aparência, só cresceu um pouquinho mais. Quando isso acontece, a gente diz que essa transformação não ocorreu ali uma transformação assim significativa. Então, não sofreu uma metamorfose, tá? Bom, e aí começamos um outro grupo, que é o grupo dos crustáceos, que está na página 264, tá? Por que esse grupo, né, recebe esse nome de crustáceo? O próprio nome já dá uma dica para gente. Eles têm essa casquinha por fora, tá? Então, lá nos insetos, eles têm um exoesqueleto. Aqui nos crustáceos, eles têm uma carapaça. O nome dessa casquinha é carapaça,
quem está presente nesse grupo aí? Nós temos, ó, o caranguejo, o siri, tá? Isso tudo está nesse grupo. A lagosta, o camarão, são animais que vocês conhecem e muitos deles nós utilizamos na nossa alimentação, tá? Tem um animalzinho desse grupo, do grupo dos Ô, professora, Oi. uma lagosta já prendeu no dedo do tio. É, Aham. esses animais, eles têm essas patas, né? Existem algumas patas que elas são Que transformadas prende em peças. igual de caranguejo. Isso, igual do caranguejo. Caranguejo também tem, o siri também tem. Estamos na página 264, Daniel. Página 264. E aí a gente tem que tomar cuidado com essas patas realmente, porque Verdade, porque algumas podem inchar. Isso, exatamente. Bom, aí eu estava falando para vocês que tem um animal desse grupo que a gente não costuma se alimentar, né? E ele é encontrado muito em jardim, que é o tatuzinho de jardim. Não sei se vocês já viram, é um bichinho pequenininho, também é um crustáceo, parecido com um tatuzinho mesmo. Ele vira uma bolinha quando ele se sente ameaçado. Ah, tia, já vi. Viu? Ele é bem comum. Professora, Ele é pequenininho. Isso, pequenininho. professora, que página que a gente está mesmo? 264. Então, esse geralmente a gente encontra no solo, né, no jardim, em ambientes úmidos, porque eles gostam de umidade, e toda vez que ele se sentir Tia, já ameaçado, achei no meu quintal meio que uns caramujozinhos que ficam nas plantas. caramujo mesmo ou igual a esse que eu tô falando? Professora, É um animais que negocinho pequenininho, tia. Deve ser esse, então. Deve ser o tatuzinho de jardim, não é Ele caramujo? vira até uma bolinha, tia. Isso, Professora, tem isso aí. animais que eu conheço que tem essas patas que você acabou de falar. Essas patas que prendem, caranguejo, siri, lagosta, crustáceo. Isso. Os crustáceos, de modo geral, eles apresentam essas patas, tirando o camarão, né? O camarão não tem. Bom, aí, nessa página 264, ele mostra, ó, como que é a organização do corpo desses crustáceos, tá? Então, como eles estão no grupo dos artrópodes, eles têm as patinhas, ó, articuladas ao corpo, várias patinhas. Tem aí também presença de antenas, ó. A lagosta tem, o camarão tem, tá? A barata tem, tia? Mas a barata não está aí, não. A barata está no grupo anterior que a gente estava vendo, que é o grupo dos insetos. Mas elas têm também, porque os insetos também têm antenas. Tem asas, tem antenas, tá? Mas também tem, só não é desse grupo aqui. Temos aí também, ó, mostrando para gente essas patas, né, modificadas, igual uma garrinha, né? Dá para beliscar, tem também. E tem, ó, essa carapaça. A gente consegue perceber com facilidade que o corpo deles é molinho, mas é molinho por dentro. Por fora é bem rígido, tá? Tá protegido por essa carapaça. Essa carapaça ela é formada por uma substância que é chamada de quitina, carapaça de quitina, tá? Bom, o que mais que a gente tem para falar desses aí? O habitat deles, né? Onde eles são encontrados? Alguns podem ser encontrados na água do mar, igual é o camarão, a lagosta. Alguns são encontrados em região de mangue, como é o siri, o caranguejo também, né? Também pode ser encontrado em região de mangue. Pode ser de água doce e pode ser água salgada também. E no exemplo aí do tatuzinho do jardim,
no solo, né, em ambiente terrestre, tá? Então, essas são as informações desse grupo dos crustáceos. A principal característica deles é que eles possuem essa carapaça de quitina. Por isso que eles estão nesse grupo e não estão no grupo dos insetos ou de outros grupos, tá? Aí, na página 265, nós temos uma imagem bem curiosa, que é uma imagem de uma árvore cheia de teia de aranhas. Isso tudo branquinho que vocês estão vendo aí são Isso teias. tudo é teia de aranha? É, é. Caraca. Caramba, né? Olha só. A aranha que às vezes a gente tem na nossa casa, né? Aparece na nossa casa, é aquela aranhazinha de banheiro, que gosta de ficar muito no banheiro por causa da umidade. Então, elas não conseguem produzir esse tipo de teia aí, é aquela teiazinha igual uma poeirinha, né? Agora, quando a aranha ela é um pouco maior, aí ela consegue produzir, né? Criar uma teia assim, bem construída igual a essa, tá? E aqui, a que estava aqui, ou várias, né? Provavelmente várias. Teve bastante trabalho para construir isso, tá? Porque dá trabalho. Pra que elas fazem isso? Ô, tia, isso para as aranhas é meio que uma mansão? É uma verdadeira mansão, exatamente. Olha só o espaço que elas Parece até têm. filme isso daqui. É uma big mansão. Não parece nem real, né? Parece ser sei lá, um filó, alguma coisa que colocaram na árvore, mas é tudo teia, tá? E nós vamos ver agora como que elas fazem isso, tá? Eu cheguei a perguntar a vocês o porquê que as aranhas estavam nesse grupo separado e não estavam no grupo dos insetos? Eu cheguei a fazer essa pergunta. Feixe. Não lembro, tia. Acho que era pela quantidade de patas, sei lá. Isso aí. Então, eu fiz. Então, Daniel que não lembra. As aranhas, elas têm um grupo específico, né? Que são o grupo dos aracnídeos, por conta da quantidade de patas que elas têm. Se elas tivessem 3 pares de patas, 3 de cada lado, elas estariam no grupo dos insetos, porque todos os insetos têm 6 patinhas, 3 pares, tá? 3 de cada lado. Como elas têm 4 pares, elas foram organizadas em um outro grupo, que é o grupo dos aracnídeos. Quais são os animais que fazem parte desse grupo? Nós temos as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. São 4 animais nesse grupo, tá? Lembrando que existem diversas espécies diferentes desses 4 tipos. Temos diversos tipos de aranhas, temos diversos tipos de escorpião, temos diversos tipos de carrapato e diversos tipos de ácaros, tá? Mas todos eles têm essa característica de possuir 4 pares de patas. E aí, a gente tem algumas curiosidades para falar desses 4 animais. Na página 266, mostra 4 imagens, 2 fotos reais de uma aranha e de um escorpião, e 2 que são esquemas, são desenhos, tá? Só que no desenho tá dando para a gente identificar melhor as partes do que na foto real. Tia, eu não sei porquê, mas esse desenho me deu calafrio. Sim. Professora, Fala, Rebeca. Julie falou que não vai vir nessa aula porque ela tá passando mal. Tá bom. Então, começando pelas aranhas, olha lá, a gente tem uma foto real aí, né? Essa provavelmente ela foi aumentada, né? Porque ela tá maior aí do que 3 centímetros. E a gente tem o desenho aí, que é de uma caranguejeira que está um pouco maior, o desenho. Aí a gente consegue ver, ó, a divisão do corpo delas, que é dividido em cefalotórax e abdômen.
E temos também, ó, algumas estruturas. Estão mostrando aí algumas estruturas. Vamos começar pelo número 1, que são essas duas coisinhas na frente dela. São chamadas de pedipalpos, tá? Parece uma pata, mas não é uma pata. E essas duas estruturas, elas têm uma de cada lado, vão auxiliar na alimentação delas. Então, elas vão pegar o que elas precisam se alimentar por ali, tá? As outras duas pequenininhas da frente, que elas são assim, dois dentinhos assim para baixo, é chamado de quelíceras. É por aí que elas soltam o veneno delas. Elas pegam essa quelícera e aperta no corpo do animal, né, que ela quer predar, tá? Então, elas injetam o veneno por ali. Depois a gente tem, ó, em cima, os olhos. Vocês sabem quantos olhos elas têm? Já viram isso em algum documentário? 5, 4. 7, Mais 8. 8. Eu ia Exatamente. falar isso. 8. Olha só. Então, elas enxergam bem, tá? Por isso elas são rápidas, tá? É igual a mosca. A Uau! mosca, não sei se vocês já observaram o olho dela, ele é um olho assim para cima, né? Pega quase que a cabeça toda. E ali, se a gente pegar a mosca e colocar no microscópio, a gente consegue ver que naquele olho existem minúsculos olhos por dentro deles. É o que a gente chama de olho composto. É um olho com vários dentro. Então, por isso que a mosca enxerga muito bem. E quando a gente vai fazer assim para pegar ela, ela já foi há muito tempo. Ela Ai, consegue. então é por isso. É por isso. A visão dela é tridimensional, ela vê, a gente não, a gente só enxerga assim para frente. O nosso campo visual aqui da lateral, ele é muito restrito. A gente consegue enxergar até aqui, mais ou menos assim. Se a gente colocar a mão aqui para trás e balançar o dedo, a gente já não consegue mais ver. O campo visual, ele é restrito. O campo visual da mosca é muito potente, porque o olho ele eleva a parte de trás da cabeça. Aí, quando a gente faz assim com a mão, ela já viu, ela vai e se manda. A gente não consegue pegar, a gente só consegue pegar se ela já não tiver muito legal. Agora, se ela estiver no seu perfeito estado, é muito difícil da gente conseguir pegar uma mosca, tá? Por conta disso, porque ela possui olhos compostos. O nome desse olho é olho composto. É um olho dentro, com vários olhinhos dentro, tá? A É aranha, como então. uma viseira de um capacete, tia, com olhos dentro? Isso, mais ou menos isso. É mais ou menos assim, tá? Então, por isso que elas têm essa visão potente delas. Bom, então aí tem a presença dos olhos. Aí no número 3, ó, nós temos o pedicelo, que é uma região, é a união entre a primeira parte do corpo da aranha com a segunda parte, do cefalotórax com o abdômen, tá? É essa regiãozinha que vai unir essas duas partes do corpinho da aranha. E, por último, a glândula fiandeira, que é esse número 4, são essas duas pontinhas aí no bumbum dela, que é por onde ela vai produzir o produto para fabricar a sua teia. Lembrando que essa substância é uma substância líquida que ela produz, tá? Em contato com o ar do ambiente, é que ele se solidifica e aí É como vira se fosse o cocô dela, aquela tia? linhazinha. Não são as fezes, não. É uma glândula mesmo especial, tá? É uma glândula especial que ela vai utilizar toda vez que ela precisa elaborar a sua teia. Então, a teia ela vai servir para abrigo dela, né? E também para captura de alimento para ela.
E pra ela se defender também pode, não pode? Se ela jogar a teia no animal? Então, para ela jogar, não é assim igual o Homem-Aranha, não, tá? Aquilo que acontece no Homem-Aranha não é real. Até porque, para ela produzir esse fio, ele tem que ter contato com o ar. Então, demora um pouquinho, alguns segundos. Então, não é imediato. Você joga assim e paralisa lá o animal que ela quer. Não, não é assim. O que pode acontecer é que se ela der sorte de algum animal ficar preso lá na teia dela, é ela produzir essa substância e ir enrolando ele mais ali, para ele ficar mais preso. Mas ela não tem como jogar a teia, não, tá? Isso daí é fictício. Ah, eu pensei que tinha como. Eu pensei que fosse o superpoder da aranha. Não, não, não é assim. Isso daí é ficção, só no filme, tá? Ela produz sim o fiozinho, mas de maneira lenta, né? Porque ele precisa entrar em contato com o ar para poder se solidificar e virar o fio, porque dentro dela ele não é fio, ele é um líquido, ok? Então isso demora alguns segundos até se solidificar no ar, tá? Aí nós temos os escorpiões, ó, aí embaixo, com uma aparência também mais ou menos parecida, ó. A gente tem aí as patinhas, temos também o corpo, né, dividido em cefalotórax. Aí o abdômen dele é diferente, é dividido em pré-abdômen e pós-abdômen. Na aranha, um abdômen só. Temos aí também, né, essas pinças, igual tem lá no crustáceo, os escorpiões têm também. Tem também essas quelíceras, ó, essas duas coisinhas na frente. Só Ô, que tia, o escorpião, ele é um crustáceo, um aracnídeo? é um aracnídeo só, não é crustáceo, não. É que ele tem a pinça parecida com a dos crustáceos, essa patinha em forma de pinça. Ô, tia, Fala. você tá em que página? Que minha internet tinha caído. 266, Tá. tá? Ah, tá na mesma página ainda, né? Da mesma página. Agora eu estou mostrando aí o escorpião. Tá. O que o escorpião é de diferente da aranha? A aranha coloca o veneno dela pelas quelíceras, por aquelas duas garrinhas da frente. O escorpião, ele injeta o veneno dele pelo aguilhão, ó, lá pela cauda. Na cauda do escorpião tem tipo que uma agulhazinha, que é chamada de aguilhão. É por ali que ele consegue injetar o veneno. Esse aí que está na foto, ó, ele já está mais ou menos pronto para dar o bote em algum animal aí, porque a cauda dele está em pé e o aguilhão está por cima. Então, quando ele se sente acuado, ameaçado com alguma situação, ele já levanta essa cauda e já deixa lá o aguilhão preparado. Que aí é só injetar o veneno em algum possível predador, né? Tá? Então, eles costumam fazer isso. Outra curiosidade também dos escorpiões é que quando eles querem, né, precisam conquistar uma fêmea, eles fazem uma dança. Não sei se vocês já viram isso em algum documentário. Em documentários aparece muito isso. Eles dançando, eles ficam dançando e aí ganha a disputa pela fêmea aquele que dança melhor, vamos dizer assim, né? Então, em alguns documentários aparece bastante isso. Quando é documentário de aracnídeos, né? Mostram as aranhas, mostram os escorpiões e aí falam de algumas curiosidades. No caso das aranhas, a gente tem uma espécie, né, que é a viúva negra, que ela, depois que ela consegue copular com o macho, que ela consegue trocar, né, o seu material genético com o macho, ela mata o macho depois. Por isso que o nome ficou conhecido como viúva negra. Porque toda vez que ela copula com o macho, ela mata o macho em seguida.
Que aí ela pensa assim, ah, já não preciso de você para mais nada, aí ela vai e mata o macho, tá? Ela já conseguiu o que ela queria, aí ela mata o macho. Algumas espécies fazem isso. Interesseira. Interesseira, exatamente. E o macho tadinho, todo carente lá, vai, crente que ela tá, né, querendo namorar só, aí ela vai, consegue o que ela quer e depois mata ele no final, tá? Isso são alguns Mata o comentários cara. Uau. também nesse, nesse grupo. Bom, e aí, os dois outros que estavam faltando desse grupo são os ácaros e os carrapatos. Esses ácaros, eles são bichinhos. Ô, tia, eu tenho alergia a ácaros. Você acredita? Exatamente, eu também, eu ia falar sobre isso agora. As pessoas que são alérgicas, né? Elas fazem um teste alérgico para descobrir de que elas são alérgicas, a quê? E uma dessas coisas que testam, né, nesse teste, é a presença de ácaro. Então, o médico vai, ele tem tipo que uma agulhazinha, ele perfura a pele e injeta substâncias de vários tipos. E uma dessas substâncias é a substância do ácaro. Coloca ácaro, coloca barata, coloca mofo, coloca um monte de coisa. E aí, a bolinha aqui em polar é sinal de que você tem alergia àquela substância. Então, muitas pessoas têm alergia ao ácaro. Tinha ter alergia a nada. Que bom, graças a Deus, porque é muito chato a gente ser alérgico. Porque a gente Seu tem que ter uma sortudo. série de Eu também não cuidados. sou alérgico a nada. Não? Ah, qual foi, mano? Que bom. Que Só foi bom. nesse saudável, poxa. Precisa Bom, ser aí, prevenido pra nada. quem tem problema com esse bichinho, né, com o ácaro, já sabe que tem que evitar determinadas coisas. Como? A casa da pessoa não pode ficar com cortina sem lavar muito tempo, tem que lavar periodicamente. O edredom, as roupas de cama, tá? Também tem que lavar com frequência. Bichinho de pelúcia não pode ficar muito tempo também sem lavar. Se tiver, né? Não pode ficar muito tempo sem lavar, porque esse bichinho adora lugares assim, tá? Se esconder em lugares assim, no colchão, no travesseiro. Ah, se você tem rinite, Renan, é alergia, isso é um Ô, processo. tia, eu só tenho Alergia? sinusite. Ah, Eu só então, tenho são problemas alérgicos, isso aí. A rinite é um processo alérgico, então você Eu tinha alérgico. todo tipo de Até alergia. sinusite, tia. Oi? Até sinusite. Não, a sinusite não é um processo alérgico, não. Aí já tem a ver com um problema do sistema respiratório, é uma inflamação no sistema respiratório. Ô, tia, Mas a rinite é um processo alérgico, sim. Aí a pessoa se sente incomodado com um ambiente com poeira, com algum cheiro forte. Isso tudo incomoda as pessoas que têm rinite. Eu fico com rinite se eu tomar banho quente. eu tinha tudo. Tinha bronquite, rinite, sinusite. Eu fui, operei e nunca tive mais nada. Ah, que bom. Bom, então, esses bichinhos são encontrados nesses locais. E aí, quem tem problemas com ele, né, alergia a ele, tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Com relação ao carrapato, a gente tem aí também uma imagem, ó, dele. O carrapato já dá para ver a olho nu. O ácaro não dá para ver a olho nu, não, tá? Só com microscópio. Esse que está aí no livro teve que aumentar 12 vezes, ó, para a gente poder ver desse tamanho aí, que é um bichinho bem pequenininho. Já o carrapato não, o carrapato ele pode estar presente no corpo de vários mamíferos, né? Na página, deixa eu ver aqui qual é a página. Na página 268, ó, nós temos aí uma foto real de um cachorro com vários carrapatos, ó, por sinal, alguns assim bem generosos. Tá vendo? Estão bem grandes.
porque já conseguiu sugar bastante sangue desse cachorro aí. Aí aqui nós temos também, ó, algumas espécies de aranhas diferentes também. Uma mostrando a teia também, ó. E uma mostrando ela se alimentando de uma mosca, tá? Aí temos aí também um escorpião se alimentando de um grilo, tá? Aí, ó, nessa foto da 268, dá para ver bem o aguilhão do escorpião. Agora, olha que bonitinho, na página 269, Rebeca já está falando credo, e eu chamei o troço de bonitinho. Olha só na 269, a gente tem um escorpião adulto e tem 2 filhotinhos em cima dele, olha só. Olha que legal. Fofinho, né? Estão falando aí fofos. Só que a gente tem que ter cuidado, porque eles são altamente venenosos, tá? Tá vendo, ó? Tá com São filhotinho muito em cima. fofos, muito. Aí depois a gente tem também, ó, os ovos dos ácaros. Imagina, se o ácaro já é pequeno, imagina o tamanho do ovo do ácaro. Não dá para ver mesmo. Aqui também aumentou, ó, 200 vezes. Colocou no microscópio com esse ovinho e aumentou 200 vezes para a gente poder ver desse tamanho aí, porque nem de longe dá para ver, tá? E na de cima, ó, da 269, a gente tem uma aranha e olha quanto ovinho aí de aranha nela, tá debaixo dela. Ela tá carregando o conjunto de ovos com ela. Então, aqui nós temos vários tipos de aranha, ó. Essa é diferente, a da página 268. Nós temos aí também 2 espécies diferentes. Na 266 também mais uma espécie diferente, que é a aranha marrom. Tá? A gente tem bastante exemplo aí. Esse grupo a gente teve várias imagens. Tá? Bom, no próximo grupo dos artrópodes, só falta um agora, que é o que está na página 270. Coloca lá. Esse grupo é chamado de quilópodes e diplópodes. Qual é a diferença disso? Nós vamos aprender a diferença analisando o corpinho desses animais, tá? Tanto o corpinho da lacraia quanto o corpinho do piolho de cobra, que está mostrando aí na página 270, ele é todo por partes, tá vendo? Ele é todo segmentado, tem vários pedacinhos. Estão vendo aí? Na lacraia o pedacinho é maior e no piolho de cobra, que é o que a gente chama de gongolo, os pedacinhos são menores, tá? Qual é a diferença desses 2 grupos e por que que eles foram chamados assim, de quilópodes e de diplópodes? O corpo deles é segmentado, é formado por diversos pedacinhos. Nos quilópodes, que é a lacraia, tem um par de patas em cada pedacinho. Olha só, olha o pedacinho e olha que sai uma patinha para um lado, uma patinha para o outro. Conseguem ver? Sim. No outro, a gente tem vários pedacinhos, só que os pedacinhos são mais estreitos. E embaixo tem um monte de patinha, como se fosse uma escovinha. Nesse, em vez de sair um par de pata em cada pedacinho, sai 2 pares de patas em cada pedacinho. Então, sai 2 perninhas para um lado, 2 perninhas para o outro. Aí, no outro pedacinho, mais 2 perninhas para um lado, perninhas para o outro. Tá bom, João Pedro, sem problemas. Ok? Então, por isso que eles recebem esse nome, ó. Quilópode
um par de patas em cada segmento. E diplópode, ó, di significa dois. Dois pares de patas em cada segmento. Entenderam a diferença? Na página 270, no final da 270 e no início da 271, estão os desenhos desses animais. Aí, pelo desenho, dá para ver um pouco melhor do que na foto real. Ó, a gente tem as patinhas aí da lacraia, no desenho na página 270. E na 271 a gente tem também lá o gongolo com as patinhas desenhadas. Ó. Aí dá para ver que está de duas em duas. Dá para ver melhor do que na foto real. Certo? Na página 271, nós temos aí, ó, dois diplópodes, dois gongolos se acasalando, ó. Aí eles se enroscam um no outro, eles ficam enroscadinhos assim. Olha só como que é. Ô, tia, a sombra desse bicho é muito engraçada. Oi? A sombra desse bicho. É. Tá vendo? Parece que ele tá pulando. Aí tem presença de antenas também nesses animais, né? E a reprodução deles é sexuada, tá? Tem que ter um macho, uma fêmea. Aí vão se encontrar, igual tá mostrando aí o acasalamento deles. Na lacraia do mesmo jeito. Bom, e por último, para a gente terminar, tem o grupo dos equinodermos, tá? Esse é o último grupo dos animais invertebrados. Está lá na página 277. O que significa equinodermos? Equinodermos significa pele com espinhos. Então, esses animais geralmente vão ter na sua pele alguns espinhos, presença de espinhos. Mas espinhos pequenos ou grandes? Pequenininho. Vamos lá que eu vou Mas mostrar se a você você. meter o dedo, você fura? Dedo? No ouriço do mar, fura. O ouriço do mar, ele é um equinodermo. Ele é todo espetadinho, não é? O corpo dele é uma bolinha, todo Eu não sei, tia, eu espetadinho. nunca vi, não. Não? Então vamos lá, vou te mostrar como que ele é. Professora, Coloca eu lá. já vi nas praias de Tchau, Recife. tia. Tchau, amor. Coloca lá na página 278. Professora, eu já Oi? vi nas praias de Recife, ouriço. Isso, nas praias, aonde tem muito, em Arraial do Cabo também. Também tem lá. Também tem bastante. É uma bolinha toda Mas lá cheia em de espinho. Mas tem mais em Recife, porque Aham. as águas de lá são mais limpas. É, clarinha, exatamente. Aí, nesse grupo dos equinodermos, quais são os animais que estão presentes? Quais são os principais representantes desse grupo? Ó, na página 278, como são vários, ele fez uma tabelinha e mostrando cada um, tá? E colocou algumas características também, ó. Então, a gente tem aí, ó, a estrela do mar, que é da classe dos asteroides. Já peguei, sim, ou melhor, não fui eu que peguei, Rebeca. Meu marido foi lá na escola de manhã pegar, ele voltou ainda há pouco, que a tia Beth marcou com a gente de pegar hoje. Aí, como hoje eu dou aula até 11h20, eu estou dando aula desde 8 horas. Aí eu não ia ter tempo de pegar. E à tarde minha filha tem a aula online também. Aí meu marido foi lá pegar para mim hoje, tá? Tia, Já tenha voltou pena da pra gente, tá, tia? Eu ainda nem olhei, tá? Eu só vi que a sacola tá ali, mas eu ainda nem Dá olhei. 10 Mas pontinhos tenha extra aí pra pena da gente, tia. gente, tia. Não, A pode gente, a deixar. gente é o aluno de você preferido, tia. Mas vocês conseguiram fazer direitinho? Eu Sim, tia, mas eu consegui. quero que você dê 10 pontinhos grátis para a gente. Ai, tá querendo demais, hein, Daniel? Então 5 tá bom. Pode 5 tá na deixar que eu vou média. corrigir com carinho, tá bom? Tá bom. Vamos só terminar essa parte aqui que a gente Nada tem de zero bem redondinho, hein, tia?
Não, não, sou boazinha. Bom, aí nós temos aí o grupo do ouriço do mar, ó, para quem não conhece, que é o equinoide. Esse terceiro já não é tão fácil da gente encontrar, não, que é a serpente do mar. Ela é prima da estrela do mar. Tá vendo que ela parece uma estrela do mar, mas ela é mais magrinha? Sim. Uhum. É muito fácil da gente encontrar, não. Tem que ser uma região bem legal, assim, tipo Angra dos Reis, assim, para poder Bem funda? encontrar. E um ambiente assim mais afastado, né? Que aí a gente encontra. Tem o lírio do mar também, ó, que é o crinoide. A serpente do mar é o Tia, fiuróide. será que tem outras espécies assim que não foram descobertas ainda? Com certeza, no fundo do mar, muitas espécies, com certeza. Porque o ser humano ele não consegue atingir toda a profundidade do mar. Então, lá mesmo, no fundo mesmo, com certeza existem Por que várias não, espécies. tia? Não, a gente não consegue por causa da pressão da água. Se a gente descer a essa profundidade, o nosso corpo estoura por causa da pressão. Todos os nossos órgãos estouram. A gente não Caraca, aguenta. tia, eu não sabia disso, não. Pensei que era porque o vidro de oxigênio era pequeno. Não, não, é por causa da pressão da água. A gente consegue mergulhar até uma determinada profundidade. Mais do que isso, os nossos órgãos eles Nem estouram. se eu for de submarino, tia. O submarino ele consegue também uma determinada profundidade, mas também não a profundidade total, não, porque eu esqueci o nome daquele material que é feito. Ele também como é que eu vou explicar a vocês? Ele vai comprimindo, ele vai igual uma latinha de refrigerante que a gente consegue amassar. Sim. Ele também corre, ele tem um nome específico para isso, agora eu esqueci. Ele também pode acontecer isso. Então, também tem uma determinada profundidade. Por isso que existem ainda muitas espécies no fundo do mar que não Ô, foram tia, então descobertas. será que nunca a humanidade irá conseguir explorar o oceano todo? Provavelmente não, tá? Principalmente na região que a gente chama de região zona afótica, que é aonde a luz solar nem chega. E existem alguns animais que ficam lá. Já se sabe que Existe, tia, essa região? Caramba! região afótica o nome. Ela é tão profunda que os raios solares não conseguem chegar até ela. É tudo escuro lá embaixo. E deve ser muito frio também, né? Então, tem ainda muita coisa a ser explorada, sim, com certeza. Não só no ambiente aquático, tá? Ainda tem também, no ambiente terrestre, muita coisa ainda que não foi descoberta. Então, tem muito trabalho ainda para muito cientista por aí, com certeza. Tá? Bom, para terminar, então, o último aí, ó, o pepino do mar. Tá vendo? Esse parece uma banana. Imagine uma banana quando ela começa a apodrecer, ela não fica escura e meio molenga? Sim. O pepino do mar, ele é mais ou menos assim, parece uma banana já estragando e meio molengo. Só que o corpo cheio de espinhozinhos, ó. Olha como que ele é esquisitinho. É venenoso? Então, esses espinhos, sim, a gente tem que tomar cuidado. Não pode pisar nesses espinhos. É igual lá do ouriço do mar. Se algum dia a gente estiver em alguma praia que tenha ele fica no fundo da areia, né? No fundo do mar. Pode ficar em regiões rasas também, aonde a gente Não, fica. tia, e se eu pegar o pepino do mar com a minha mão? Vai entrar o veneno em mim? Não tem problema não. Só não pode encostar com o pé, né? Que aí vai furar. E eles têm uma toxina, aí pode dar tipo uma inflamaçãozinha no seu pé. Você vai ter que retirar esse espinho, porque ele vai ficar ali no seu pé. Você vai ter que retirar para esse processo Mas inflamatório eu morro? Não chega a morrer não, mas dói bastante, tá? Tia, então eu posso furar o pé, né?
É igual furar o pé. Dói bastante. Tem que tomar cuidado, tá? Aí, ó, na página 281, coloca lá para vocês verem o que está acontecendo na Estrela do Mar. Está mostrando que ela pode perder um dos braços dela, cada pontinha dessa da estrela é chamada de braço. Ela pode perder um desses braços, que ela tem o poder de regeneração, igual da lagartixa, que a gente já comentou. E se ela perder 3 braços? Não tem problema, ela consegue regenerar os 3. Então ela nunca morre? Caraca, o 10 A única coisa que ela não pode perder é essa parte aqui, ó. Volta lá na 279. Esse A do meiozinho meio? dela tem uma partezinha amarela, ó, que foi ampliada para cá. É a do meio, eu acho. A do meio, é. Essa parte do É meio meio. pode ser danificada, porque se danificar essa parte, aí ela não consegue regenerar os braços, tá? Isso é que faz. E se eu pegar essa parte dela de regeneração aí e eu comer, eu vou regenerar meus machucados mais rápido? Não, porque nem dá para comer isso, né? Ela é bem rígida, ela não é molinha, não. Ela é bem durinha. A gente não se alimenta das estrelas do mar. Se eu tomar igual um remédio, boto aqui na língua e bebo água. Não, não. O nosso processo de regeneração é diferente, né? A gente tem regeneração na pele, mas é um processo diferente, tá? São células que vão sendo renovadas ali. A gente vai estudar isso um pouquinho melhor no que vem, tá? Mas nos animais acontecem dessa forma. Alguns, né? Não são todos. A gente viu, já comentamos a lagartixa no início do ano. E agora estamos contando da estrela do mar, que tem esse poder também. Ok? Querem fazer alguma pergunta? Algum Já comentário? fiz as perguntas que eu tinha que fazer, tia. Como é que é, Daniel? Não Eu já entendi. fiz as perguntas que eu tinha que fazer. Quando você falta a aula, eu já sei logo que você não tá, porque não tem uma chuva de perguntas. Aí eu sei que não tá. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Tia, Acho que eu consegui entender tudo certinho. as Então, tá bom. Não tenho dúvida, não. estrelas do mar comem as esponjas? Então, olha só, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui que eu possa mostrar para vocês. Da onde está a boca? Vamos ver. Eu acho que nesse livro não tem. Oi, Mas a boca, vamos ver aqui. 279. 279. Ô, tia, minha mãe quer mandar um recado pra você. Peraí. Na 279, ó, aqui, ela tá. Vou ter que fazer um bolo para dar de presente para essa professora para aguentar Daniel. Fala para ela que faz parte. Esse é o meu trabalho. Você não chateia nem perturba, tá? Eu gosto de aluno assim, que pergunta bastante. Aqui no meiozinho, ó, tá a boquinha da estrela, tá? Então, elas vão se alimentar de restinhos de alimentos de peixes, né? De algas que estão na água através desse buraquinho que está aí no meio dessa parte que eu falei que não pode ser destruída, tá? Mas não chega a se alimentar de uma esponja, não, tá? São restinhos de peixes, de alimentos que estão ali na água e que elas conseguem encontrar. Ela também come aqueles plâncton? Também pode, também. Outra coisa também, ó, deixa eu ver se eu mostro aqui a vocês. Aqui, ó, na 280. Tá vendo um monte de tracinho aqui embaixo? Na 280, ó. Debaixo Sim. Tô vendo. Professora, do bracinho dela, de cada bracinho, de cada ponta da Professora. estrela, tem esses coisinhas. São... Professor, Oi, Lucas.
Já tá na hora da chamada. Tá, já vou fazer já. Só esse comentário que eu não tinha falado para vocês. São os pés ambulacrários da estrela. Então, ela tem como se fosse vários pezinhos minúsculos. Então, elas conseguem ter uma locomoção, sim, tá? Só que é uma locomoção devagar. Elas conseguem sair de um lugar para o outro, mas de forma bem devagar. Que aí ela movimenta esses pezinhos que elas têm por debaixo de cada bracinho, tá? Era isso que eu queria falar também. Ok? Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Não? Não, tia. Bom, então vou fazer a chamada então, tá? Ana Bárbara, Presente. Ana Clara, Aqui.